ouvir a voz do Salvador. Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Deus abençoe a sua vida nesse momento, um momento especial para a vida do nosso concílio, para a vida desta igreja, mas de forma extremamente particular para a vida do nosso querido pastor Daniel. Nós louvamos a Deus por este momento e por incumbência do nosso concílio, nós, como comissão executiva aqui reunida, e mais alguns pastores do concílio, estaremos então procedendo nesta noite o culto de ordenação ao Sagrado Ministério do nosso querido irmão Daniel Moreira Leite Ferreira. Deus abençoe. Eu quero convidar então aos irmãos que vão compor aqui a mesa para estar conosco. E eu vou apresentar como comissão executiva o reverendo Aloísio, que é o presidente, que estará, por favor, reverendo Aloísio. O presbítero Daniel Nogueira, vice-presidente. Secretário executivo, reverendo Wilson Barbosa da Silva. Primeiro secretário, reverendo Everton Barcelos Tocachique. Segundo secretário, reverendo Rogério Bernini Júnior. Tesoureiro, reverendo Altair Emery, que é esse que vos fala. E eu quero convidar ainda outros pastores para estar conosco, que são pastores do nosso concílio. Quero convidar o reverendo Cristiano, um dos pastores da igreja. Quero convidar o reverendo Esli para tomar assento conosco. Reverendo Oséias Maciel Pereira. Eu creio que pastores do concílio que estão aqui são estes. E queremos dizer da estar aqui como presbitério representado pela comissão executiva, aqui mais uma vez na Igreja Presbiteriana Gileade. Que Deus abençoe essa igreja, sua vida e seus pastores também. Estaremos então louvando e glorificando o nome de Deus nessa noite, através deste culto de adoração ao Senhor. Reverendo Everton. Cantemos o hino de número 19, Rei Sublime. Esse hino que então exalta o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, e Ele que é digno de toda honra, toda adoração, todo louvor. Hino 19, Rei Sublime. Ficar de pé. Majestade e glória sobre os inimigos.
Pode sentar. Eu convido todos que abram a palavra de Deus no Salmo 93. Salmo 93. E nós leremos todos, a uma só voz, esse texto da palavra do Senhor. Salmo 93. O poder e a majestade de Deus. O Salmo 93 diz assim a palavra do Senhor, todos juntos: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo, não se vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. Reverendo Oséias estará nos elevando a Deus numa oração de adoração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno e amado Pai, a Ti, Senhor, nós rendemos o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, por este momento especial, por este momento, Senhor, quando nós erguemos as nossas vozes, os nossos corações a Ti, Senhor, num tom de gratidão, de agradecimento por tudo quanto Tu tens feito por nós. E esta, Senhor, é a razão, o motivo da nossa alegria, Senhor. Nós Te louvamos porque Tu és o Deus poderoso, o Deus que detém todo o poder, tanto no céu como na terra e debaixo da terra. O Deus absoluto, o Deus imanente, o Deus que se comunica conosco, Senhor. Muito obrigado pela igreja, pelos irmãos aqui presentes, Senhor, e pelo presbitério, pelo irmão que vai ser ordenado nesta noite, Pai. Que Tu estejas confirmando tudo quanto for realizado aqui, Senhor, e que tudo contribua unicamente para a honra e a glória do Teu nome. E é no nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo 139, versículos 13 e 14. Salmo 139, versículo 13 e 14. Você que achou, marque, abra também, deixa marcado em Salmo 90, versículos 7 e 8. Salmo 90, versículos 7 e versículo 8. Se você já achou os dois, abre mais um. Salmos 32, versículo 8 e 9. Salmo 32, versículos 8 e 9. Começarei lendo o Salmo 139, versículo 13 e 14, que diz assim: Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 90, versículos 7 e versículo 8, diz assim: Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. O Salmo 32, versículos 8 e 9, dizem assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula,
sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. É muito fácil louvar a Deus pelas coisas boas que Ele faz em nossa vida, mas muitas vezes nós esquecemos de louvar a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Se não fosse essa graça maravilhosa de Deus nos perdoar, nós seríamos consumidos no inferno. Então, nós precisamos dar graças a Deus, louvá-lo pelo perdão. E com esse intuito, nós vamos nos colocar de pé e entoar o hino de número 105, a certeza do crente. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. É o hino de número 105. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, por saber, ó Deus, que na tua soberania, na tua providência, como também de forma tão graciosa o Senhor nos trouxe aqui. E por saber também que, recebendo a vida eterna, nós também recebemos o perdão dos nossos pecados. Deus, assim te louvamos e te glorificamos. Como também, ó Deus, de forma tão especial, nos alegramos por saber que o Senhor tem contado mais um e confirmado mais um para que seja, ó Deus, ministro do Senhor na pregação da tua palavra. Seja, ó Deus, com teu servo. E assim, ó Deus, louvamos ao Senhor por isso e nos alegramos por isso. Oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Amém. Pode sentar. Louvemos ao Senhor com os cânticos. Eu vou convidar todo mundo para ficar em pé de novo. Nós estamos num dia de festa, né? De alegria, de gratidão. E nós vamos cantar então, louvar ao Senhor com muita alegria e com muita adoração
né, ao Senhor, agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito através de nós, porque Ele tem nos abençoado tanto, com tantas coisas, e hoje é um dia de festa, né? Podemos agradecer a Deus pela vida do Daniel, pela vida do nosso pastor Daniel agora, e por tudo que ele tem feito, tem se deixado usar por Deus. É uma bênção poder lembrar disso. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que tem feito. Amém. Nós precisamos lembrar de agradecer ao Senhor todos os dias, pela nossa salvação acima de tudo, mas por tudo que Ele tem feito conosco, através de nós, por tudo que nós somos hoje, por tudo que nós vamos ainda ser, por tudo que nós vamos ter. É bênção do Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti. Tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Mais uma vez, os homens. Não tenho palavras para agradecer Tua bondade, dia após dia
dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. amém. Que oração linda para o Senhor. É importante a gente lembrar para o nosso coração, nunca esquecer disso. Nada é mérito nosso, nada é mérito do Daniel, nada é mérito seu, mas tudo vem do Senhor. E Ele colocou a vida dele, né, para a disposição do reino do Senhor, para espalhar as boas novas de salvação. E pastor Daniel, a Bíblia diz que quão formosos são os seus pés. Quão formosos são os seus pés, meus irmãos, de você que anuncia as boas novas do Senhor. Vamos cantar com alegria essa música, anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. De Deus, nos lábios do Senhor ungiu pra anunciar as boas novas do Evangelho ao mundo inteiro. Por ti eu viverei, não me envergonharei. Preciso revelar ao mundo quem tu és, falar dessa verdade eterna, Jesus. Formosos são os pés daqueles que falam do teu reino e do teu poder. Toma minha vida, podes me usar, com autoridade eu quero declarar. Ele é o pão da vida, é a própria salvação. Ele é a única esperança de toda a nação. Foi enviado ao mundo para salvar você e eu. Jesus, Jesus, o Filho de Deus, é a maior riqueza que o homem pode ter. Ele é a morte que se imagina e se encontra mais.
verdade eterna, Jesus. Quão formosos são os pés daqueles que falam do teu reino e do teu poder. Toma minha vida, podes me usar, com autoridade eu quero declarar. Ele é o autor da vida, é a própria salvação. Ele é a única esperança de toda a nação. Foi enviado ao mundo pra salvar você e eu. Jesus, Jesus, o Filho de Deus, é a maior riqueza que o homem pode ter. Ele é a porta em que se batia sem conta mais. Uma semente foi lançada pelo próprio Pai. Jesus, Jesus, o Filho de Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Pode sentar. Boa noite, irmãos. Graça e paz, que bom reencontrá-los. E eu quero convidá-los a nós lermos um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação dessa noite, que está no Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21, do versículo 15 até o versículo de número 17. Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 até o versículo de número 17. Eu vou ler e os irmãos acompanhem na sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar? Deus, temos diante de nós a maior expressão da declaração da vontade do Senhor, que é a tua palavra. E nós necessitamos que o teu Espírito prepare o nosso coração e o torne terreno fértil para que a tua palavra possa germinar e produzir os frutos para a nossa edificação. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer inicialmente o quanto estou feliz por estar aqui neste momento tão especial para a pastora Luísio, como discipulador do pastor Daniel, preparando para esse sacerdócio, para a igreja Gileade, como a comunidade que conviveu com o pastor Daniel e o viu crescer, desenvolver e descobrir sua vocação. E também expresso a minha alegria por retornar a esta igreja que sempre me amou e me recebeu com tanta generosidade. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, dentre tantos textos que a palavra de Deus traz como referência para nós podermos meditar num momento tão especial como o que nós estamos vivendo nessa noite, podemos dizer com distinção e com clareza que há uma série de outros textos que nos levam a refletir sobre vocação ministerial e essa missão, e aí, de um pastor frente ao rebanho de Deus.
E eu quero utilizar esse texto exatamente porque ele mostra alguém que passa por tantas intempéries, passa por essa prova de fogo, para poder então viver um dos ministérios mais eficazes que a palavra de Deus registra para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Eu posso dizer com toda clareza e com toda a distinção do meu coração que ser pastor é um privilégio indiscutível e que muitos desejam. O apóstolo Paulo, ele afirma: se alguém aspira ao episcopado, quer dizer, ao pastorado, excelente obra deseja. No entanto, a prerrogativa de escolha, nós não podemos esquecer que pertence a Deus, ou seja, é Ele quem separa, é Ele quem chama, é Ele quem capacita pessoas para o ministério pastoral. É mérito divino escolher homens e mulheres para uma obra específica. Ninguém se auto-escolhe para o ministério pastoral. Quando nós olhamos para o texto, dá para nós descobrirmos que Pedro é o tipo de pastor que precisou passar pelo crivo da avaliação divina, para que depois de aprovado, ele pudesse apacentar o rebanho, a igreja de Jesus. Talvez a pergunta mais difícil aí que em toda a sua vida precisou responder foi a respeito das suas convicções sobre o amor a Jesus. A pergunta de Jesus vai ao cerne da questão, quando ele pergunta: amas-me? E por 3 vezes aí você percebeu no texto que Jesus fez a mesma pergunta. E no texto mesmo você percebe que por 3 vezes Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Está evidente aqui no diálogo entre Jesus e Pedro que a base fundamental para pastorear ou apacentar um rebanho é o coração apaixonado por Jesus. E Jesus queria que Pedro entendesse isso. E Jesus queria que Daniel entendesse isso. E Jesus queria que cada um de nós aqui, pastores, pudéssemos entender isso também. E Pedro compreendeu isso. Depois que provou por 3 vezes que o seu amor por Jesus não era imaginário e momentâneo, mas era legítimo, era consciente e era pessoal. Pedro aprendeu que o amor a Jesus era o requisito eclesiástico, teológico mais relevante da sua vida ministerial. É por isso que Jesus perguntou e quis que Pedro pudesse entender isso com clareza. Por isso que ele disse: amas-me? Mas esta é uma pergunta que Jesus faz a todos nós cristãos. E Ele quer que nós também possamos entender que nós devemos estar cônscios de que para servir ao Senhor é necessário, acima de qualquer ato ou bem neste mundo, amá-lo de coração. E em se tratando de pastor, do pastor especificamente, que é visto por todos como exemplo do rebanho, amar a Jesus é a maior garantia de que se está preparado para apacentar as suas ovelhas, para apacentar a igreja. Então, partindo desse pressuposto, a propósito desse dia da ordenação do pastor Daniel, eu quero convidar o pastor Daniel, os demais colegas aqui e todos os amados presentes, para analisarmos de maneira prática as 3 perguntas que Jesus fez a Pedro, bem como as 3 respostas dadas por ele a Jesus. Sabe, meus queridos, perceberemos que se trata de perguntas e respostas que caracterizam um teste de aprovação ministerial, que nos leva a refletir sobre o valor e responsabilidade do apacentamento do rebanho do Senhor. Não é de um trabalho qualquer, mas é para cuidar daquilo que não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Então o primeiro teste está na primeira pergunta: amas-me? E nessa primeira vez que Jesus indaga aí a Pedro, no versículo 15, percebe-se que está em discussão
a questão do amor de devoção, ou o amor sem interesse, ou seja, Jesus queria saber se Pedro amava com a mente, com a inteligência e com o coração, com a emoção. Jesus queria que ele pudesse entender esse binômio e pudesse agora pensar: Pedro, pensa nisso aí, Pedro. Mas Jesus está dizendo também para Daniel: pensa nisso também, Daniel. Amas-me. E isso se explica pela força da origem da palavra amor que aparece no versículo 15. Amas-me mais do que estes. Mas interessante que a convicção de Pedro, e talvez seja a convicção de cada um de nós no nosso chamado ministerial, também reflete exatamente naquilo que Pedro, sem vacilar, responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro é a princípio aprovado: apacenta os meus cordeiros. Quando Jesus pergunta aí se Pedro o amava mais do que este, ele poderia estar se referindo à profissão e à vida secular desse discípulo, e também ao amor com que os outros discípulos o amavam. A verdade é que Jesus queria saber se o amor que estava no coração de Pedro era superior a todas as demais coisas. Pedro precisava provar que o seu amor por Jesus era inigualável, era superior a tudo. Era isso que Jesus estava querendo que a declaração de Pedro pudesse expressar. E isto então o capacitaria para o grande ministério que Deus tinha a realizar em sua vida mais tarde. Se você olhar para 1 Pedro 1,1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Uma das lições que se tira dessa conversa é a compreensão de que o pastorado é, sem sombra de dúvida, uma questão de sincera e constante devoção. Sabe o que quer dizer isso? Que é preciso apego, que é preciso compaixão e que é preciso amor ao ministério. E é bom lembrar que Jesus estava pondo à prova a capacidade de Pedro em amá-lo em comparação aí a tudo nesta vida: dinheiro, bens, status, posição, e aí nós poderíamos enumerar uma opção de outras coisas aí. Mas Jesus estava querendo que Pedro pudesse perceber o quanto que isso era sério, e Jesus tinha de ocupar o lugar máximo em seus projetos, em seus objetivos, porque era o reino de Deus que estava sendo aclamado como prioridade, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33, que todos vocês já sabem. É por isso que Jesus perguntou: amas-me? Esse é o primeiro teste. Mas o segundo teste está exatamente na mesma pergunta, quando Jesus fala assim: amas-me? E nessa segunda etapa aqui do diálogo entre Jesus e Pedro, o que se vê é uma reiteração do que se passou no primeiro momento, no versículo 15, e que, não sabendo Pedro, seria o mesmo assunto da terceira pergunta. Segundo os estudiosos, a insistência ou a repetição do amas-me se dá pelo fato de que Pedro tinha enfaticamente negado a Jesus 3 vezes por ocasião do julgamento. Aí Mateus capítulo 26, 75 conta essa história. A semelhança aí da primeira resposta, Pedro profere com sinceridade essas palavras: tu sabes que te amo. Interessante que ainda continua em discussão o amor desprendido de interesses pessoais e humanos. E é por isso que Jesus insistia aí no amor de devoção à sua pessoa e à obra. E Jesus não desistiu de inquirir o coração de Pedro com a mesma pergunta: amas-me? Nesse momento pode-se ver que Pedro
aparece mais submisso do que em qualquer outro momento. Agora, não é mais aquele homem ostensivo, arrogante, como em outras ocasiões. Diante da experiência de Pedro, aí seria bom que cada um de nós meditasse na relevância do chamado ministerial. Deus não chama ninguém por acaso, nem tampouco chama para satisfazer o ego de alguém. Muitos já perderam de vista o amor a Jesus e a sua obra, que é o elo de sustentação em meio aos constantes desafios do pastorado. Jesus chamou você, pastor Daniel, e colega de ministério, para ser pastor de ovelhas. Talvez um dos grandes desafios que possa ser dado a alguém: cuidar do rebanho que não nos pertence. E é por isso que Jesus está pondo Pedro à prova aí. E aí vem o terceiro teste com a mesma pergunta, e parece um negócio redundante. Parece que Jesus esqueceu um pouquinho toda a didática da sua ministração, mas não, Jesus novamente diz assim: amas-me. Esse terceiro teste, o discurso de Jesus parece ser redundante, né, quando ele fala isso. Mas ele pergunta a mesma coisa: amas-me, Pedro? E aí dá para nós percebermos que se fosse antes da morte de Jesus, talvez Pedro respondesse assim: Senhor, eu não já falei que te amo? O Senhor já me perguntou isso 2 vezes e eu já disse que te amo. Mas muito pelo contrário, aí Pedro entristeceu-se por Jesus ter dito pela 3ª vez: tu me amas? A sua convicção bíblica, teológica aí estava sendo duramente provada e levada aos últimos questionamentos e testada. E com profunda tristeza no coração, Pedro expressa pela última vez: tu sabes que te amo, Senhor. É bom lembrarmos que a metodologia de Jesus, se você der uma olhada na palavra, você vai perceber que desde o início da sua conversa com Pedro, estava marcada por essa indagação: amas-me? Sabe por quê? Porque o mestre não se prendeu ao luxo em usar palavras bonitas, eloquentes, poéticas. Durante o tempo que esteve na terra pregando o evangelho, a sua filosofia ministerial sempre esteve embasada no amor. E às vezes nós estamos tão longe disso. Às vezes o nosso ministério está tão apático, desinteressante, porque nós partimos exatamente para o oposto disso. Nós não amamos. E aí eis um grande desafio que Deus colocou sobre os seus ombros, meu amado Daniel, e cada um de nós pastores: amar o rebanho. E aí todos nós ficamos como que boquiabertos, embevecidos, quando alguém age com uma sistemática parecida com esse amor, e vira notícia. A insistência de Jesus serviu para testar a fé, o amor, a perseverança e as convicções desse discípulo, para que mais tarde o seu ministério fosse consolidado e fosse profícuo. Você entendeu, Daniel? É isso. Às vezes a gente reclama: por que é que tantas provas a gente passa? É porque Jesus está pensando lá na frente, para cada um de nós, dentro dessa responsabilidade. Jesus estava ensinando para Pedro que se Pedro não amasse acima de qualquer coisa, jamais estaria apto para pastorear o seu rebanho. E talvez tenha sido um princípio já esquecido por muitos. Não tenho dúvidas de que o que verdadeiramente encoraja e leva um pastor a se desgastar e trabalhar na obra do Senhor não é a recompensa do dinheiro e dos bens materiais, mas o amor por Jesus e ao seu rebanho, a paixão pelos pecadores perdidos
e a certeza de que a obra é de Deus e dele vem a nossa recompensa. Eu quero terminar minha palavra e quero dizer, concluindo, que nós percebemos que o teste a que Pedro foi submetido era composto de 3 perguntas apenas. Interessante que as perguntas e consequentemente as 3 respostas também foram sempre iguais. Amas-me, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. E com isso nós aprendemos aí que o requisito essencial para o sucesso no ofício pastoral, segundo a teologia de Jesus, será sempre este: primeiro, amar a Jesus; segundo, amar a Jesus; terceiro, amar a Jesus. Exatamente por isso que Pedro foi bem sucedido em seu ministério e reconhecido mundialmente como o verdadeiro apóstolo do Senhor. E esse é o seu desafio, e esse é o meu desafio, esse é o desafio de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Nós vamos passar para o ato de ordenação, então, do Daniel. E no manual litúrgico da Igreja Presbiteriana, na página 125, nos traz instruções sobre esse procedimento. E lá diz, lembrando de um texto de Isaías, diz que o governo está sobre os seus ombros. Mas não é sobre os seus não, Daniel. Nem é sobre os ombros de qualquer um dos homens que estão aqui. É sobre os ombros de Jesus. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas ele nos outorga esse privilégio de participarmos na obra dele. E como pastor nós assumimos essa grande responsabilidade de refletir o amor que nós temos pelo Senhor, cuidando das ovelhas do Senhor. No início, ele começou com os apóstolos e os profetas, no início da igreja. E de maneira extraordinária, eles foram usados como instrumento de Deus nesse início da obra do Senhor. Hoje ele se usa de nós, se utiliza de homens que ele mesmo chama e que ele mesmo capacita. Portanto, a ordenação, ela não te capacita a ser pastor. Quem te capacita a ser pastor é o Senhor. Quem te capacita a ser pastor é Deus. Ele é quem nos dá esse privilégio. A palavra traz alguns nomes: ministro da palavra, bispo, anjo da igreja, embaixador. Ele vai ficando cada vez mais pequenininho ali, vai se encolhendo. Embaixador, evangelista, pregador, doutor, dispenseiros dos mistérios de Deus. Mas esses não são graus de hierarquia ou de poder, de autoridade. São apenas títulos para a mesma função: ministro do Evangelho, ministro do Senhor, ministro da palavra. E nós estamos aqui para proceder então com a ordenação de mais um desses ministros. E aí eu queria convidar o senhor Daniel para esse ato, e o pastor Altair vai proceder com as devidas perguntas. Você fica em pé aqui e responde alto, não precisa gritar. Se quiser ficar mais próximo lá, aí fica trazendo. Ok, ótimo. Muito bem, meus irmãos. Algumas perguntas que eu creio importante para Daniel, licenciado Daniel, pastor Daniel, mas eu vou chamar de pastor Daniel. Meu querido, tem algumas coisas que nós precisamos reafirmar diante de Deus e diante das pessoas, isso é importante para nós.
a gente reafirmar aquilo que nós cremos, e que você pudesse reafirmar isso. Daniel, meu irmão, você reafirma crer nas Escrituras Sagradas, Velho e Novo Testamentos, como a única regra de fé e prática para a sua vida? Ok. Meu irmão, você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do nosso sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Primeira pergunta, ele falou baixa porque a saliva não permitiu sair tudo. Não é por causa da dúvida. Você aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Meu irmão, você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Daniel, você promete e declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério movido por um amor a Deus, por um amor ao Senhor Jesus Cristo, como nós ouvimos aqui nesta noite, e do desejo de promover a glória e a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você está aqui e declara, de fato, conhecer no seu coração a importância deste ministério? Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, pureza e a paz da Igreja do Senhor Jesus Cristo, sem a qual, aliás, seja qual for a perseguição ou oposição que contra ela se levante? Meu irmão, você promete que, como cristão e como ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais a que o ministério lhe impõe? E ainda, meu irmão, você aceita e empreende agora a obra do Evangelho e promete que, com o auxílio de Deus, será fiel no desempenho de todos os deveres inerentes à vocação de ministro de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja? Que Deus lhe abençoe e que de fato lhe sustente para cumprir isso que você promete. Eu quero fazer duas perguntas, ou melhor, 3 perguntas à igreja, que aqui, com certeza, como membros da igreja do Senhor Jesus, eu creio que tem aqui várias ovelhas do pastor Daniel, que já têm sido pastoreadas por ele, mas todos os membros aqui representam ovelhas que precisam ser pastoreadas e que também têm seus privilégios de ser pastoreadas, mas responsabilidades em relação aos seus pastores. E vocês, povo desta igreja do Senhor Jesus, estão determinados no seu coração a sempre receber pastor Daniel como realmente um ministro do Senhor Jesus. Se você está disposto a isso, manifeste levantando a sua mão direita, por favor. Deus abençoe vocês. Prometem receber da boca desse servo do Senhor, com humildade e amor, a palavra da verdade, e submeterem-se a Ele no devido exercício da disciplina? Prometem isto? Amém. Meus irmãos, vocês ainda prometem animá-lo, seus trabalhos, ajudá-lo nos seus esforços, que empregar com a instrução e edificação espiritual de toda a igreja? Prometem isso? Amém. E enquanto ele for de fato, ou quando ele exercer esse seu pastorado sobre a sua vida, os irmãos se dispõem a sustentar, a manter de fato a sua vida, e isso, com certeza, amados, envolve a nossa responsabilidade financeira, e prometem cumprir isso
para que ele seja sempre honrado e a igreja do Senhor Jesus também seja honrada no que concerne ao sustento do ministro do Evangelho. Os irmãos prometem isso? Amém. Deus lhes abençoe. Deus abençoe pastor Daniel, para que no auxílio do Senhor você esteja de fato cumprindo isso e pode contar com as suas ovelhas para exercer seu ministério. Graça e paz. Eu quero convidar os pastores aqui, e os presbíteros, os pastores e os presbíteros, os colegas de outras igrejas, pastores, são nossos companheiros aqui. O pastor Aziel está aqui, pastor Val, pastor Júnior, pastor Vinícius. Eu não sei se tem outro pastor aqui. Os presbíteros em disponibilidade. Queria muito se a gente conseguisse trazer o presbítero Daniel aqui, pastor Demétrios, o presbítero Gilberto, o presbítero Manuel, o presbítero Ledi, todos os presbíteros. Pedir para o Daniel ajoelhar-se aqui. Que a gente possa chegar o mais perto possível, não precisa estar todo mundo mas a gente chegar o mais perto possível. Não consegue orar. A igreja tem esse momento. Chegou a estar aqui. Dá para orar? Não é possível, né? A oração era um privilégio do pastor Aloysio, mas ele está tão emocionado que ele me passou o cajado. Vamos orar. A igreja, por favor, coloque de pé nesse momento solene. É um momento único na vida do pastor Daniel, irrepetível. É um momento de consagração em que ele está sendo colocado diante do Senhor como ministro do Evangelho da Igreja Presbiteriana. Deus amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como herdeiros do Deus da graça soberana que tem preparado e preservado homens idôneos para levarem, conduzindo no pastoreio, no temor, na pregação da palavra e na administração dos sacramentos. Nós ordenamos, ó Deus, o teu servo, o nosso irmão pastor Daniel, para que ele, ó Deus, possa pastorear o rebanho do Senhor, pregando a palavra, acompanhando, ó Deus, aqueles que estão abatidos, animando os desanimados, fortalecendo, ó Deus, aqueles que estão caídos, conduzindo aqueles que o Senhor tem preservado, para que o Senhor seja glorificado na vida dele. Abençoa-o no nome santo de Jesus e lhe estendemos a nossa destra fiel. Amém. Amém, Deus. Os irmãos podem sentar.
Daniel, você é um de nós e eu não sei se foi uma ação meio jocosa aqui de me chamar como mais novo para passar as instruções para o mais novo, mas é um privilégio trazer essa primeira exortação como ministro da palavra. Eu há poucos dias fiz 6 anos de ministério pastoral e talvez eu tenha muita coisa para te aconselhar. De fato tenho. São 6 anos de algumas notícias ruins, de algumas dificuldades, alguns problemas, mas também 6 anos de muitas bênçãos, muitas vitórias. Mas se alguma coisa eu aprendi nesses 6 anos é que não há melhor exortação do que o que está escrito no texto, nas Sagradas Escrituras. E eu quero tão somente ler alguns fragmentos da Sagrada Escritura como exortação ao teu ministério. Parte dela foi lida aqui na prédica do pastor Wilson. Está lá em 1 Timóteo 3, se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura junto comigo. Eu farei a leitura de alguns versos do capítulo 3 e alguns versos do capítulo 4. Verso 3, capítulo 3, a partir do verso 1, diz Paulo ao jovem pastor Timóteo: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que não suceda que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Capítulo 4, verso 11. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Pastor Daniel, são essas as recomendações do Senhor na inspiração dada ao apóstolo Paulo, que foi aqui dita a Timóteo, da qual eu repito com todas as letras, todos os pontos, todas as vírgulas, como a primeira exortação do teu ministério. Insta nestas palavras: ser fiel a este texto. Dispõe-te e resplandece. Vou chamar o pastor Wilson. Como secretário executivo do Presbitério de Porto Velho, quero convidar a Evelyn, que é a esposa do pastor Daniel, para vir aqui entregar a carteira de ministro para ele. Irmãos, irmãs, como pastor da igreja, no mês de setembro, eu fui procurado para que fosse efetuado o batismo de uma irmã. E aí eu conversei e tratamos do assunto e ela foi examinada e avaliada
pela direção da igreja, pela liderança da igreja, chegou-se à conclusão de que ela é uma pessoa carente da graça de Jesus, como todos nós, crê no Senhor Jesus, está disposta a colocar sua vida à disposição do Senhor na igreja presbiteriana e pronta para o batismo, já feita a classe de catecúmenos, que é a preparação para o batismo, há bons anos, e então nós chegamos à conclusão de que ela podia fazer o batismo, mas ao invés da gente fazer lá em setembro, outubro ou novembro, esperamos para o final do ano. E no ministério, Daniel, a gente passa muita pedreira. Boa parte das vezes a gente mesmo que cria, talvez na maioria das vezes a gente mesmo que cria, mas no ministério a gente também tem privilégios que Deus dá. E como conselho, a gente gostaria de te dar o privilégio de fazer seu primeiro batismo. Quer te convidar? Vou te ensinar aqui como é que usa o manual. Vou pedir para o diácono trazer. Já está aí? Então faz favor. Faz favor. Reverendo Daniel. Como é uma pessoa só, onde tiver voz, usa você. E eu quero convidar a irmã Maria da Paz. Gente nova também tem ataque do coração, viu, irmãos? É aqui. Aqui. Maria da Paz, Paizinha, minha mãe, credes em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador das nossas vidas. Creio. Credes que as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento são palavras de Deus e a única regra de fé e prática por Ele a sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Creio. Confessais que foste concebido em pecado, e por natureza sois incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinada antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamento, palavra e obra? Creio. Crê firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Creio. Estais agora sinceramente arrependida do mal que tendes feito diante de Deus, e resolvida a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenado,
para o bem do seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que ele vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade auxiliada por sua graça? Sim. E prometeis, mas que, como membros desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, quanto forem fiéis à Sagrada Escritura? Prometo. A profissão de fé e as solenes promessas que acabais de fazer diante de Deus e diante dessa igreja, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vós e Deus, na qual ele promete ser vosso único Deus, e prometeis pertencer-lhe. No batismo, que alguns de vós tiveram o privilégio de receber e que agora vai ser ministrado à senhora, Deus vos dá um penhor dessa santa aliança. A água do batismo não pode lavar os nossos pecados, e muito menos a sua alma. É um símbolo e por isso deve entender claramente o seu significado. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento para ser de nossa parte um meio de professar sua religião e da parte do Senhor um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino que justifica pelo sangue de Cristo e que regenera e santifica pelo Espírito Santo. Queridos, vamos orar? Senhor, nesse momento tão especial, na minha vida, na vida dessa igreja, na vida da minha mãe, eu quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a vida dela, pedir que o Senhor guarde a vida dela, Pai, abençoe, Pai, que esse ato seja um ato simbólico diante do Senhor, um ato em que tua filha se coloca diante do Senhor e diante da tua igreja. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia dela, que o teu Espírito Santo ajude ela a entender tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela acaba de prometer aqui. Nós sabemos que o Senhor vai sempre ser fiel, mas eu peço que o Senhor ajude a tua filha a ser fiel ao Senhor, a amar o Senhor e a ter o Senhor como o único e salvador da vida dela. Em nome do seu Filho amado, amém. Eu faço. Maria da Paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Amém. Irmãos, ontem foi dia do pastor presbiteriano. Aliás, eu aproveito para dar os parabéns aqui a todos os colegas aí, pastores presbiterianos. Mas eu tenho aqui na igreja aprendido uma coisa muito agradável. Eu queria de novo dirigir a minha palavra aqui à congregação do JK. Eu cheguei aqui com 22 anos e eu tenho absoluta convicção de que eu fui mais pastoreado do que pastoreei. Até hoje eu tenho sido muito pastoreado e eu quero agradecer aqui em nome do presbitério à congregação do JK, porque eu sei que vocês já fazem isso para a vida do Daniel e tomara que todos nós estejamos dispostos a fazê-lo. Então, que Deus abençoe a igreja do JK, que vocês tenham de novo um ano muito abençoado e que a vida do reverendo Daniel seja uma bênção continuamente nas vidas de vocês, que as vidas de vocês o sejam também na vida dele. Alegria muito grande que a gente pode ter vocês nesse ato. Então nós vamos orar e vamos encerrar. Aos pastores, nossos colegas aí dos demais ministérios com quem a gente convive, partilha a vida de muitas formas nos longos tererés e longas reuniões. Muito obrigado por vocês, reverendo Aziel, muito bom que o senhor veio, muito obrigado como pastor, como colega de seminário, né? Que coisa boa um colega poder estar junto aqui. E aos presbíteros da igreja que cuidaram sempre. E uma palavra muito especial para mim, que eu vou guardar sempre, é uma palavra do presbítero Josafá. O presbítero, na época
presbítero em disponibilidade. Foi uma reunião de aniversário da igreja lá na chácara, e aí quando foi a eleição de presbítero aqui, ele não quis concorrer, porque ele disse que tinham jovens mais preparados agora para serem presbíteros, e ele abria mão, e o Daniel foi eleito presbítero naquela reunião, e nós estávamos lá na chácara comemorando, e o presbítero o presbítero Josafá disse assim, que uma das gratidões na vida dele era ver um guri barulhento com aquela moto, todo exagerado, todo que queria derrubar as árvores com a mão, aquela coisa exagerada assim. Ele podia agora, com todo respeito, olhar para ele e chamá-lo de presbítero. Então agora a gente também pode continuar chamando de presbítero o nosso pastor. Que Deus te abençoe. A oração e a bênção também é sua responsabilidade. Vamos ficar em pé, queridos? Eu quero, antes de orar, agradecer muito. Essa noite muito especial para mim. Ela é a concretização de um sonho na minha vida. Enquanto nós estávamos no momento de louvor, a minha cabeça passou um filme que começou lá em Costa Marques, quando a minha mãe, minha avó me levava à igreja, até o último culto que nós tivemos aqui na congregação do JK. E a minha avó está ali, 90 anos, firme ali ainda. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado por essa igreja que cuidou de mim esse tempo todo. Quem é daqui sabe o tanto que vocês cuidaram, o tanto que vocês oraram. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado por tudo, porque Deus usou vocês. Aqui tem uma amiga que está ali, é a Cíntia. Foi minha amiga durante a vida toda. Não é crente, não é da igreja e está aqui hoje. Eu quero agradecer pelo carinho que Deus usou em vários lugares, o amor dele. Obrigado pelo pastor Aziel e Gilvan estarem aqui. Vocês cuidaram muito de mim lá de Pará naquele tempo. E eu quero encerrar os agradecimentos a todos. Obrigado pelo pastor Wilson, que permitiu que a Evelyn me entregasse a carteirinha. Isso muito significativo para mim. E eu quero encerrar o agradecimento agradecendo ao meu pai, que está aqui hoje. Muito obrigado, porque Deus, na sua sabedoria, me permitiu nascer seu filho. Muito obrigado, porque mesmo não sendo daqui, o Senhor sempre me incentivou, me levou, me colocou nesse caminho. O Senhor poderia ter tornado a minha vida cristã muito mais difícil, mas pela graça de Deus, o Senhor facilitou e incentivou. Então eu quero, em nome da família, minha irmã, minha mãe, meu irmão, agradecer na pessoa do meu pai. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Toda essa gratidão aqui é ao Senhor, porque foi o Senhor que usou a vida de cada pessoa aqui para cuidar de mim, para me exortar no momento que precisava, para me dar um ombro amigo no momento de dor. Muito obrigado, porque o Senhor construiu a minha história, e eu sou cônscio disso, Pai. E eu quero, em nome do Teu Filho, pedir que o Senhor me ajude, para que cada dia eu desenvolva esse ministério diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Muito obrigado por essa igreja, obrigado por esses pastores que me instruíram, que me ensinaram. Muito obrigado pelos meus professores do seminário, pastor Everton, pastor Aziel, pastor Aloísio. Muito obrigado porque o Senhor colocou o pastor Luiz na minha vida, para me tutoriar, para me acompanhar. E obrigado porque hoje aqui nós podemos fazer um culto de gratidão ao Senhor, com o nosso coração voltado ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso mediador. O Senhor é a nossa vida, Pai. Nós queremos viver pelo Senhor, e eu quero viver para o Senhor. Obrigado pela igreja do JK que está aqui, que esse ano foi instrumento do Senhor de perto, para cuidar, para me mostrar aquilo que vem para frente. Te agradeço, Pai. E agora, irmãos, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito sejam com cada um de vocês, agora e eternamente.
Amém.